Eu quero ler um texto, hoje no Dia dos Namorados, aqui no livro de Cantares de Salomão. Tá bom? Cantares de Salomão, eu vou ler para nós no capítulo 8, no verso 4. Tem muita gente que aprendeu na religião que o livro de Cantares de Salomão é um livro que descreve o relacionamento entre Javé, o marido, e Israel, a esposa. E outros no mundo e no ambiente cristão interpretaram e passaram a dizer, e milhões a crer, que o livro de Cantares descrevia a relação espiritual entre Cristo, o esposo, e a igreja, a noiva. E foi assim durante muito tempo. Eu me converti, por exemplo, numa época em que a interpretação absolutamente majoritária era essa. Se você perguntasse a alguém, a um pastor, por mais ilustrado que ele fosse, se fosse pastor, na maioria das vezes ele iria dizer isso a você. Cantares descreve o amor entre Cristo e a igreja, no casamento espiritual. E eu ia ler o livro de Cantares e eu não conseguia entender. Cristo olhando para os meneios da bunda da esposa da igreja, balançando e bebendo cálice de vinho no umbigo dela. Depois eu vim a saber, com um amigo professor de hebraico, que onde está o umbigo, que ele bebia o vinho no umbigo dela, de fato significa outra coisa, genitália, vagina. Ele bebia o vinho lá. A descrição inteira posiciona, é que ele vem descrevendo de cima para baixo tudo que ele queria fazer com a mulher dele até que chega lá. E não dava muito para entender. Cristo beijando a boca da igreja, dizendo: a igreja, o teu hálito é como das maçãs. Aí ele dizia: o teu peito é lindo como duas gazelas gêmeas. As tuas coxas são maravilhosas. Olha a tua cintura. Olha o teu andar. Olha o meneio dos teus quadris. Olha o teu olhar. Eu quero te pegar escondida. Entra no quarto da tua mãe, que eu vou lá e te pego. Eu estou aqui te olhando, doido para te agarrar. Meu Deus, é o que o livro de Cantares diz, só que é numa linguagem antiga e metaforizada, mas qualquer um tem que fazer um esforço brutal para pensar que é Cristo e a igreja. Tem que ser praticamente uma determinação de natureza hermenêutica dogmática. É assim que se tem que ler. Uma vez, aí por volta de 1970, quando a revista Playboy ainda era a revista Playboy, espalhada pela terra toda com as suas fotos de mulheres lindas e sensuais, eles sempre tiveram entrevistas interessantes e matérias interessantes no meio e entre as fotos das mulheres lindas da terra toda. E aí um dia eles puseram lá, para que os leitores indicassem qual era o texto mais erótico que eles iriam publicar. E eles publicaram textos de vários autores, sem mencionar nome de ninguém. E publicaram um pedaço do livro de Cantares também. E Cantares ganhou disparado como o texto mais sensual, sexual,
erótico e provocativo, porque de fato ele é. Ele é ultra super provocativo. Eu tenho um livro sobre Cantares chamado, hoje em dia chamado Entre um Homem e uma Mulher. Há quem o tenha lido, porque ele vendeu aos milhares e milhares como Cantares de Salomão e tinha um subtítulo. Eu escrevia muitos anos atrás, na realidade eu comecei a escrevê-lo em Israel, na praia de Tel Aviv, e terminei em Casablanca, no Marrocos. E eu publiquei aí por volta de 1980 e alguma coisa. E eu sempre disse que era um homem e uma mulher, que não era analogia e nem era para se fazer a leitura do texto de maneira alegórica. Não. Era um homem e uma mulher e ainda em circunstâncias constrangedoras. Porque aqui no livro de Cantares, o maridão oficial é Salomão, que vem na sua liteira, cheio de poder, de adereços e aparatos, aparece para fazer a noiva fugir, a noiva correr. O negócio dela, o marido da alma dela, era um pastor de ovelhas, que ela romanticamente diz que pastoreava as suas ovelhas entre os lírios. O rei Salomão, que entra na história, é a presença oficial. É como se uma mulher das mais lindas do harém dele, das concubinas dele, ele tinha 600 esposas e 300 concubinas. Já pensou nisso? Como se uma das concubinas dele tivesse se apaixonado. Ou uma das esposas, eram 600. Você acha que ele dava conta do quê? Você acha que ele dava conta do quê? Aquelas mulheres, algumas delas estavam lá virgens a vida inteira, porque nunca tinham sido nem desvirginadas. Aquilo ali era status, era poder, não era sexo. Ele tinha preferências por algumas, pelas quais ele se apaixonou, como diz a própria Bíblia. Ele as amou. E não é um amor que a gente possa chamar de um amor inspirador. De fato, ele tinha uma paixão entesada por uma quantidade especial delas, mas ele não dava conta daquela turma toda. De jeito nenhum. Tinha gente que ele nem conheceu direito, que estava lá. Era só para fazer a demonstração da potência dele, do bom gosto dele e da grandeza dele. Era a manifestação do narcisismo extraordinário de Salomão. Salomão foi um grande narcisista até cair em si no fim da vida. E o que se diz aqui é muito interessante. Salomão é o dono, ele chega por cima. Mas o coração dessa mulher está de fato vinculado a um pastor de ovelhas que pastoreava o seu rebanho entre os lírios, que visitava a ela escondido na casa da mãe dela, que fazia amor escondido num quarto. Ele entrava por uma janela, ou ele tinha que bater na porta e ela tinha que abrir na hora certa para que ninguém visse, porque se houvesse algum perigo, diz aqui o texto, ele fugia na noite. E ela, no desespero de tê-lo, chegava a sair à noite atrás dele. É claro que isso aqui não tem nada a ver com o casamento do rei Salomão com nenhuma mulher, nem de Cristo com a igreja, nem de Israel, Javé com Israel, não.
Está descrevendo a pulsão da alma humana mesmo, com realidade. Ela saía atrás, quando ela não conseguia tê-lo, no quarto da mãe dela. Os encontros sexuais dele são todos assim, complicados. Ou então é no bosque, é na floresta, é sobre as folhas. E houve um dia em que ela, não tendo tido a oportunidade de abrir a porta em tempo, e ele saiu fugido no meio da noite, ela sai nas ruas de Jerusalém e é violentada. Carrega esse drama, é abusada pelos homens na escuridão dos becos de Jerusalém e volta para casa angustiada, desesperada, machucada, ferida e querendo o amor e o calor e o aconchego do seu amado. É um livro lindo na sua poesia, na sua riqueza. E olha só, para mim, uma das coisas mais importantes e fortes desse livro de Salomão, atribuído a Salomão, o Cantares, é o que está dito no capítulo 8, do verso 4 em diante. Olha só o capítulo 8. É a esposa falando, apaixonada, ela mesma que diz: vem, ó amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias, longe disso tudo, dessa corte. Levantemo-nos cedo de manhã para irmos às vinhas, vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se já brotam as romeiras, dar-te-ei ali o meu amor. Significa a gente vai transar nesse ambiente natural, do lado de fora, num bosque, na grama. E ela vem cheia de paixão. Ela queria que ele tivesse a liberdade de entrar na casa da mãe dela e na vida dela sem ser de maneira fugidia, de modo algum. E ela sofre por tudo isso, até que ela diz no capítulo 8, no verso 4, o seguinte: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Olha que coisa linda, maravilhosa. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Não tentem se apaixonar, não se apaixonem pela paixão, não amem o amor avassalador, não forcem, não busquem, não desejem, não suspirem por ele, não alimentem carências, não o desejem, não o invoquem. O que ela está dizendo é: não invoquem a paixão, ou não evoquem o desejo de uma paixão alucinada, não façam isto. Meninas, filhas de Jerusalém, conjuro-vos. É muito forte. Ela chama as filhas de Jerusalém para uma percepção definitiva. Entendam de uma vez por todas, conjuro-vos, que não acordeis, porque às vezes a gente acorda o amor. Eu já vi isso muitas vezes. Gente que não estava, de fato, tendo nada,
mas que achou que tinha chegado a hora, todo mundo precisava ter, e ela projetou sobre alguém a sua própria projeção romântica e acordou uma espécie de paixão. Mas não era amor, porque aquilo que é acordado assim não é amor. O amor não precisa ser acordado. Ninguém precisa fazer força para ajudar o amor. Especialmente esse amor erótico, esse amor apaixonado, esse amor desejoso, esse amor entesado, esse amor da alma, de Eros, em estado de compulsão, de paixão, de pathos, de paixão, de loucura. E é isso que ela está dizendo: não forcem, não despertem, porque ele pode ser despertado pela via do desejo. Eu conheço gente, muita gente, que nunca amou o outro, mas fizeram um sexo, sabiam fazer um sexo que tocava um no outro e que despertava o outro e desenvolviam uma química de desejo que parecia amor, mas era só o que Paulo depois veio a chamar de paixão carnal. O amor verdadeiro, quando chega pleno, seja ele erótico, carregado de fraternidade, de filéu e de ágape, de amor sublime, quando ele chega cheio de desejo, ele chega cheio de amizade, como a gente lê aqui no Cantares. Ele chama essa mulher que ele deseja de minha amiga. E ela também o vê como um amigo, mas antes de tudo, como objeto do seu desejo, da sua paixão. E ela diz: não forcem isso. Isso tem que chegar por si mesmo, isso tem que ser natural, verdadeiro, espontâneo, porque isso pode ser provocado de maneira errada. É interessante que a mulher apaixonada não se contém e dá um conselho de sabedoria para todas as outras mulheres de Jerusalém, o que ecoa até hoje e agora, de novo, no mundo inteiro. Para aquelas mulheres que amam demais, mas não amam mesmo. Ou seja, são as mulheres que desenvolveram dependência, codependência, especialmente de natureza sexual intensa. Este é um livro sexualíssimo. Quase tudo aqui é sexual e erótico. Mas ela diz: aconteceu como verdade. Eu não precisei invocar, nem buscar, nem ir atrás. Eclodiu, nasceu. Por isso eu imploro a vocês que não artificializem, que não busquem, ou que não alimentem uma carência tão grande que vocês venham a chamar desejo, necessidade e dependência de amor, ou achar que a eroticidade, que Eros é um deus de plenificação absoluta, porque ele não é. Ele é só um deus de plenificação relativa. Ele não carrega outras dimensões. Ele é paixão desejosa, ele é filho de Afrodite, ele vem dessa coisa insaciável. Mas ele não carrega amizade, nem carrega a sublimidade da capacidade de amar, de desejar, de se fraternizar
e ao mesmo tempo amar com sublimidade, com capacidade de renunciar, ou de esperar, ou de usar a sabedoria e o bom senso. Ela diz, não acordem isso, que quando chega naturalmente, chega com plenificação, mas quando tem relação com a projeção das nossas carências, pode ser devastador. Por quê? Por quê? Ela vem a dizer aqui embaixo, ela dá sequência, o coro, entra o coro, aí o esposo responde, aqui embaixo, essa fala dela, não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. E ele pede apaixonado, põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Quero que tu me ames de dentro, do teu profundo, e também que isso tenha manifestações exteriores, como uma marca, uma tatuagem, uma marca desse amor no teu braço. Põe-me como selo no teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. Isso é extraordinário, essa relação entre o amor desejoso apenas e a capacidade de matar como a gente vê nos dramas de romance humano, amores que matam, porque não são esse amor que nasceu com desejo, amizade e sublimidade. O amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme, devastador, consumidor, enlouquecedor. Como os gregos entendiam que a paixão desejosa, que Paulo chama de paixão carnal, o amor da carne, o desejo da natureza, da química, os gregos diziam que era um estado de loucura, de patologia. O cara perdia totalmente a noção de tudo. Ele e ela entravam em estado de aturdimento profundo e de incapacidade de reflexão a respeito de qualquer coisa, porque a paixão é irreflexiva, por isso ela é tomada de ciúmes muitas vezes, e por isso também ela é forte como a morte. Ela se reveste de implacabilidade, imensas e inúmeras vezes. O que salva isso é o amor profundo no coração, que tem a sua manifestação de paixão como um selo no braço. Mas isso é algo que a gente não deve buscar, porque geralmente a gente evoca a nossa própria carência e a gente vem a chamar de amor a nossa própria projeção no outro, sem enxergá-lo. É por isso que depois que a química desse processo, que pode durar um ano e 4 meses, 2 anos, 3, até 4 anos, mas passa, e aí a pessoa diz, eu deixei de amar. Você deixou de ter tesão, porque o verdadeiro amor não passa, ele se transmuda, ele cresce, ele amadurece, ele explora novas dimensões.
Se no início ele era totalmente erótico, quase, ele vai andando junto com a eroticidade na direção do filéu, da fraternidade, da amizade, do carinho, do convívio. Ele vai encontrando gozo em outras coisas também. Ele começa a sentir tesão pela presença do outro, pela conversa com o outro, com o melhor amigo, a melhor amiga. E ele se toma, se coroa, se unge de sublimidade, de capacidade de renúncia, de compreensão, de paciência, de não ressentimento, que é uma das maiores marcas do amor, é a capacidade de não ficar se ressentindo do mal, de traumas, de erros que o outro possa ter cometido. Não se ressente do mal. Também não se ufana, não entra em disputas, em competições, como a gente vê tão frequentemente entre casais competindo, disputando o tempo todo. E às vezes se alegrando com a injustiça, quando o outro se dá mal. Quantas vezes você já não sentiu uma alegriazinha por dentro, dizendo que ele estava precisando dessa? Se alegrando com a injustiça, não é? E aí diz, eu não quero mais nada com ele. Você vai saber porque ele não suscita mais desejo em você, ou você não suscita mais desejo nele. E aí dizem que o amor acabou e sempre acaba com vontade de matar. Com a mesma intensidade que aquilo um dia foi paixão, carnal, tesão, vontade de entrar no outro, aquilo se transformou em vontade de enfiar a espada no outro, de matar, forte como a morte. A raiva, duro como a sepultura, violento. E aí a gente vê a quantidade enorme daquilo que diziam ser amor e acabou se transformando em agressão, em socos, tapas, feminicídio, forte como a morte, implacável. Nesse Dia dos Namorados, eu quero dizer a você o conselho dessa mulher de Cantares, que gostava de fazer amor, que gostava de beijar, que gostava de abraçar, que gostava de cheirar, um homem cheiroso, que gostava de aproveitá-lo em qualquer lugar, fosse escondido no quarto da mãe, fosse à beira de uma fonte escondida, fosse sobre as folhas de um bosque, fosse na chegada do verão, fosse em qualquer lugar. Ela carregava esse amor e ele, essa vontade de tê-la, e essa apreciação total por ela, da sua beleza ao seu coração, aonde ele pede, põe-me como selo sobre o teu coração. Me marca no teu ser mais profundo. E manifesta isso com as tuas expressões como um selo no braço. Torna isso real, torna isso tátil, torna isso físico para mim, porque eu te quero assim. Eu sou do meu amado e ele é meu. Mas isso tem que ter acontecido como verdade. De vez em quando alguém me pergunta, escuta, eu não gosto de ninguém, não amo ninguém, especialmente mulheres com 60, 50, 55 anos, me perguntam, não amo ninguém,
Eu sinto saudade, eu sinto falta de sexo, eu tenho um vibrador. Mas me deu vontade de contratar esses garotos de programa só para virem aqui dar uma pegada jovial em mim, na minha casa. Outras me dizem o seguinte: o meu chefe, o meu colega de trabalho, um amigo do departamento ao lado, está dando em cima de mim, diz que gosta de mim, ele é casado, não vai se separar da esposa. Mas eu estou tão carente, eu estou já há um tempo, há alguns anos até, sem ter ninguém comigo. Eu estou pensando em fazer sexo com ele, mesmo que seja casual. O que você acha? Outras pessoas nem pensam nisso. Toda vez que dá vontade, pegam alguém. E o interessante, de vez em quando, algumas dessas pessoas, desses ficantes, ficam. E aí o que eu vejo é um relacionamento que nasceu do casuísmo, do abarroamento noturno, se transforma num relacionamento que, em geral, do que me procuram, em geral, termina em muita loucura, em muita intensidade, num sentimento de desejo de um dia misturado com hostilidade de agora. Então o conselho é esse: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis e não desperteis o amor, que vocês não façam isso artificialmente, não tentem desse modo, não façam isto até que este o queira, porque nisto pode surgir algo tão patológico que carregue o espírito da vontade de matar se não puder possuir e continuar. Ou que seja tomado pela dureza do ciúme, duro como a sepultura, ciúme que enterra o outro com raiva, que o liquida. Por isso, não busquem nada em ninguém. Eu conjuro-vos que não desperteis, não acordeis, nem desperteis o amor, até que ele apareça natural, espontaneamente, na sua vida. Eu te peço, Jesus, que todo mundo tenha entendido. Em teu nome. Amém.